Bom dia, turma. 25ª atividade de Física, primeira atividade do terceiro período. Iremos continuar com dilatação térmica superficial. Eu estarei postando vídeo aula sobre o conteúdo. Vocês terão que copiar o conteúdo do vídeo no caderno. O conteúdo do livro se encontra na página 78. Era bom vocês darem uma lida para dar uma revisada. E vocês terão que copiar e responder as questões no caderno. Copiar as questões, certo? Então, a primeira atividade vai contar o conteúdo do vídeo no caderno, as questões copiadas e respondidas. A primeira questão, ela fala que a superfície de um corpo é dilatada ao ser aquecido. Calcule a dilatação desse corpo, sabendo que o coeficiente de dilatação superficial é de 20 e superfície inicial é de 100 metros quadrados, e que a variação da temperatura foi de 130 graus Celsius. Aí eu dou a fórmula, que é a variação do espaço é igual ao espaço inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Aí como que você vai fazer essa questão? Então vamos lá. Essa é a fórmula que você vai usar. Aí você sempre quando você for fazer questões de física, eu já dei essa dica e vou dar de novo. Você anota os dados que a questão te dá. Ela quer saber a variação do espaço. Ela quer que você calcule a dilatação superficial. Então ela quer a dilatação superficial, que é o que ela quer. Ela te dá a variação da temperatura, que é 130 graus Celsius. Ela te dá o coeficiente de dilatação superficial, que é 20. E ela te dá o espaço inicial, que é 100 centímetros quadrados. O que você vai fazer? Você só vai pegar esses valores e jogar na fórmula. O espaço inicial é 100 vezes o beta, que é 20, vezes a variação da temperatura, que é 130. Multiplicando tudo, você vai achar a dilatação superficial, certo? A segunda atividade, ela fala que é uma barra metálica de zinco apresenta um coeficiente de dilatação linear 30 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Indique o coeficiente superficial de uma chapa feita de zinco. Então, essa é bem simples. A fórmula é beta igual a 2 vezes alfa. Ela é bem simples. Vamos lá, como é que eu vou fazer essa questão? A segunda questão, essa é a fórmula. Ela te dá o alfa. E aí você vai colocar 30 vezes 10 elevado a menos 6. Você só vai pegar esse valor e vai jogar na fórmula, certo? Coeficiente de dilatação superficial é igual a 2 vezes 30 vezes 10 elevado a menos 6. Multiplicando esse valor, você vai achar o valor do coeficiente de dilatação superficial, que é o que ele quer. Então, é bem simples, nada demais, essa é a mais simples de todas. Vamos para a terceira questão, ela fala: um corpo sofre dilatação ao ser aquecido e contrai ao ser resfriado. Um corpo foi resfriado passando de 800 graus Celsius para 50 graus Celsius. A superfície inicial do corpo mede 40 metros quadrados. E o coeficiente de dilatação superficial do corpo é 90. Calcule a variação da superfície do corpo. Então, vamos lá, como é que eu vou fazer essa questão? Então, essa é a fórmula que eu vou usar, certo? Aí, o que a questão me dá? Ela fala que ela quer a variação da superfície, que é a dilatação superficial. Ela te dá a variação da temperatura, que ela fala que é de 50 e 800. Por que é 50 menos 800? Para mim saber a variação da temperatura, como é que eu tenho que fazer? Só um minuto. É temperatura final menos a temperatura inicial. Para mim saber a variação da temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final é 50 e a inicial é 800. 50 menos 800
menos 750 graus Celsius. Então, já dei a variação da temperatura, hein? O coeficiente de dilatação superficial ele te dá, que é 90, e te dá o espaço inicial, que é 40. Então, você só vai também jogar na fórmula para achar a dilatação superficial. O espaço inicial é 40, vezes o coeficiente de dilatação superficial, que é 90, vezes a variação da temperatura, que é menos 750. Então, fazendo essa multiplicação, você vai achar a variação, a dilatação superficial, certo? Essa semana eu trouxe uma frase do Pedro Medula, que é: ninguém pode fazer sua parte. Então, vamos começar a fazer nossa parte, fazer as atividades. Toda semana tem atividade, então toda semana você faz atividade e me manda, tá certo? Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp. E é isso, tenham bons estudos, boa semana e sejam bem-vindos.